A Vigilância Epidemiológica de Arapiraca informou a ocorrência de um surto de varicela em um centro de educação infantil que fica localizado lá no município. A doença, conhecida popularmente como catapora, é uma infecção viral altamente contagiosa. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que a Maria possa explicar para a gente, porque boa parte dessas crianças infectadas deveriam estar vacinadas. Eu quero saber, Maria, essas crianças estavam vacinadas ou estavam com as vacinas atrasadas? Bom dia. Bom dia, Wilson. Olha, são 15 crianças e 2 adultos que que contraíram o vírus da varicela, né, que a gente conhece como catapora. Então, existe a vacina para a varicela, né, que toma logo nos primeiros anos de vida. Se estavam vacinadas ou não, a gente ainda não tem essa informação. O fato é que isso deixou, é claro, todo mundo bastante preocupado. Esse centro de educação infantil, localizado no bairro de Mangabeiras, no município de Arapiraca. Então, foram tomadas algumas medidas após esse surto. E quando a gente fala de surto, é um aumento no número de casos, né, comparando um período com o outro. A gente, inclusive, tem aqui a fala da Ruana de Paula, que é coordenadora da Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Arapiraca, que ela explica, então, um pouco dessa situação e também fala das medidas que foram tomadas neste caso. Vamos acompanhar o que ela disse. A Secretaria Municipal de Saúde de Arapiraca, através da nossa vigilância epidemiológica, emitiu um alerta epidemiológico acerca de um surto de varicela que aconteceu no centro educacional aqui da nossa rede municipal. A gente ressalta que surto ele é o aumento do número de casos de algum determinado agravo, de alguma doença, em relação a anos anteriores, ou então um aglomerado de casos em locais fechados, como por exemplo um hospital, uma creche ou uma escola, que foi o que aconteceu aqui no nosso município. Nessa creche, a gente teve até agora 17 casos de varicela, sendo 15 crianças e 2 adultos. As crianças na faixa etária entre 1 e 5 anos de idade. Desde que a Secretaria de Saúde recebeu o comunicado acerca do surgimento desses casos na creche, através também da comunicação com a Unidade de Saúde de Referência, nós iniciamos as medidas, de controle, de prevenção, de orientação, tanto dos pais, dos responsáveis e da comunidade em geral. E a gente ressalta mais uma vez que a nossa principal forma de prevenção é a vacina, que está disponível no SUS para as crianças a partir de 15 meses de idade, com reforço aos 4 anos. Então essas crianças, como estavam na creche, por se tratar de uma doença altamente infecciosa, é claro, foi passando de uma para outra, inclusive 2 adultos. Agora, o que é a doença, Quais são os riscos, sintomas? Aqui comigo está o infectologista Fernando Maia para falar um pouquinho da varicela, que é uma doença que era muito conhecida, mas com a vacina, diminuiu o número de casos e os casos que tem são bem mais leves, é isso, doutor? Bom dia. Bom dia. É exatamente isso, A catapora, como as pessoas conhecem popularmente, era uma doença muito comum na infância. Praticamente todo mundo pegava, em alguns anos atrás. Com a introdução da vacina no calendário vacinal das crianças, o número de casos diminuiu bastante. Isso é bom, porque a varicela pode fazer forma grave. Então, se ela atingir uma criança com a imunidade comprometida ou um adulto que tem algum problema de imunidade, ela pode fazer uma forma mais grave e pode inclusive levar a óbito. Por isso essa preocupação e por isso a razão de ter introduzido a vacina no calendário vacinal. Então ela é uma doença da quadrilha infantil, que a gente chama, ela é mais comum de você ter contato com o vírus ainda na infância, exatamente porque ela é mais comum em creche, em escola, que as crianças estão todas reunidas e acaba que a transmissão se faz mais fácil nesse contexto. Agora, qual é a diferença, A gente viu que a faixa etária dessas crianças, no caso de Arapiraca, de 1 a 5 anos. Então, é justamente nessa faixa que tomou já as vacinas, mas nesse caso não evita que contraia a doença. Exatamente, a vacina serve para evitar forma grave. Então, em muitos casos, ela consegue evitar que a pessoa adoeça, mas ela não é garantia que a pessoa não vai adoecer. Mas a pessoa que se vacinou tem uma doença muito mais leve, muito mais suave e principalmente não complica e não morre da doença, que isso é o mais importante. A razão de vacinar é exatamente não fazer forma grave. Então por isso que é muito importante, mesmo que a pessoa não fique totalmente imune ao vírus, mas é muito importante vacinar porque evita a forma grave da doença. Quais são os sintomas da doença?
Geralmente começa com febre alta, geralmente é febrão, e começa aparecendo primeiro manchas na pele e depois que com poucas horas ou no máximo 24 horas aparece uma pequena vesícula, uma pequena bolinha d'água. E essas lesões de pele costumam começar na cabeça e vão descendo pelo corpo até chegar nas extremidades. E cada pico febril que a pessoa tem, aparecem novas lesões. Então, a maioria das doenças, a pessoa tem a febre e aparecem as lesões todas ao mesmo tempo. Aqui na varicela, não. A varicela tem essa característica, que as lesões vão aparecendo aos poucos durante os dias em que o paciente ainda tem febre. E de modo que a pessoa tem lesões em diferentes estágios de evolução ao mesmo tempo no mesmo paciente. Isso é uma característica importante da varicela. Isso faz com que, por exemplo, o paciente já que tem contato com o vírus, ele já passa a transmitir também? Já, a pessoa começa a transmitir até 24 horas antes do primeiro pico febril. Depois que aparece a febre, a pessoa continua transmitindo. Enquanto a pessoa tem bolhas, a pessoa transmite. Quando a última bolha vira casca, vira aquela casquinha, aí a pessoa para de transmitir. Quanto mais vesículas, quanto mais febre, mais transmite. Quais os cuidados, né? A gente está falando de uma creche, todo mundo olha as crianças reunidas, né? Ambiente fechado, mas vai para casa também, pode transmitir para os familiares, pai, mãe, irmãos. Então é importante que as crianças que não foram vacinadas e que não apresentaram a doença, é interessante vacinar, porque a vacina pode impedir que a doença apareça ou, se aparecer, aparece de forma mais leve. Outras pessoas de casa que já tiveram varicela não tem preocupação porque já estão imunizadas. Quem não teve varicela pode se vacinar ou tem que ficar atento caso comece a apresentar febre, alguma bolinha no corpo, procura imediatamente o serviço de saúde para, se for o caso, em algumas situações a gente precisa fazer medicação específica, no caso dos idosos ou adultos com alguma doença, então precisa procurar o serviço médico rapidamente para se iniciar a medicação. No caso do surto, para cessar é o isolamento até que esses pacientes estejam já livres do vírus? Exatamente, a gente isola, as pessoas vão para casa até todo mundo ter a sua evolução normal, depois volta e nesse período que fica fechado evita aparecer novos casos a partir daqueles que já houve na creche. Por isso a recomendação é fechar o serviço até que todo mundo esteja bem. E a transmissão se dá como gotículas de saliva? É gotícula e aerossol, então é transmissão direta pessoa a pessoa. Então você conviveu com a pessoa naquele mesmo espaço, você pode pegar por via respiratória. Ok, muito obrigada então pelas informações. Um cuidado, né? Cuidado necessário, e esse caso, né, esse surto nesta creche em Arapiraca chama a atenção para a necessidade da vacinação. Então, esses pais que têm essas crianças, né, nessa faixa etária já maiorzinha, que não completou o calendário vacinal, dá uma olhadinha, vê se a criança tomou essa vacina, se não tomou, vai a uma unidade de saúde, que é a melhor forma de prevenir a doença. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, importante. Bom, é um surto, né? Como disse a própria a entrevistada que enviou o vídeo, um surto é uma quantidade grande de pessoas que acabaram contraindo essa doença, a varicela. Mas, enfim, isso é uma doença que quem tomou a sua vacina vai ter aquela forma mais leve, mas o importante é que nós estamos crescentes com muitas outras doenças, né, Maria? E o doutor Fernando Maia explicou muito bem isso, por conta da não vacinação, né? De não completar o calendário vacinal das vacinas comuns que nós já tínhamos. Então é importante que todos os papais e mamães vacinem seus filhos e se vacinem também para ficar em dia com a imunidade. Muito bem.